Olá, tudo bom com vocês? Grande alegria poder estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. É uma alegria ainda maior de saber que você está aí assistindo nossos vídeos, compartilhando, curtindo. É uma honra poder servir a tua vida. Obrigado por esse acesso, obrigado por estar com a gente nesse projeto de anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem planos lindos para a tua vida, e creio que Ele te ama muito e creio que Ele tem poder para te socorrer em todas as tuas necessidades, te abençoar e te fazer viver uma vida ainda melhor que glorifica o nome dEle. O tema de hoje fala sobre o reino de Deus. E o texto que mais falou ao meu coração, no meu estudo, na minha busca com Deus, foi um texto que está em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Esse texto diz assim: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Por que esse texto chamou a minha atenção? A Bíblia conta que Jesus veio implantar o reino de Deus. Ele mesmo ensinou: se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O que Jesus estava falando? De choque de dois governos, e que Jesus veio tirar o governo das trevas, o governo do mal, o governo do pecado, e trazer um novo governo, conhecido como reino de Deus. E Jesus trouxe o governo, Jesus cumpriu a sua missão. A Bíblia diz que Jesus glorificou ao Pai, concluindo a obra que ele tinha que fazer, e verdadeiramente Jesus cumpriu a obra. Mas o que chama atenção para mim nesse texto é assim: apesar de tudo o que Jesus fez, veja que interessante, nós temos que receber. É como aquele exemplo que talvez você já conheça. Que adianta eu ganhar um super presente se eu não abro ele? Que adianta se eu ganho um super presente? Imagina que você ganha um envelope com um cheque de 500 mil reais. Uau! Dá até para dar um glória a Deus. E imagina que você pega esse envelope e deixa ele guardado no paletó o resto da tua vida. O que adiantou um cheque de 500 mil reais no envelope? E ainda que fosse dinheiro, se você deixa guardado. E assim é o reino, um superpoder que muitas pessoas não recebem. E eu quero hoje te ensinar um pouquinho como receber o reino. Mas para que a gente tenha entendimento, eu quero ler alguns versículos para te explicar o que é o reino de Deus. Olha o que está escrito em Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Segundo texto, 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Lucas 11, 20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem vão dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Mas duas explicações importantes. Quando eu leio o texto no original, no Antigo Testamento, eu encontro nas palavras originais o significado do reino como domínio ou país. Quando eu vejo essa mesma palavra para reino de Deus no Novo Testamento, eu encontro o significado de governo. Ou seja, o reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus não é físico, mas é tão real quanto a própria criação. O reino de Deus tem poder de influenciar todos os outros reinos que estão sobre o mundo. Todos. Reino financeiro, o reino animal, o reino físico, o reino mineral, o que você imaginar, o reino de Deus tem poder de influenciar. Outro ponto, o reino de Deus tem absoluto domínio. Mas presta atenção, só se estabelece onde o homem o estabelece. Próximo, o reino de Deus é espiritual, invisível, mas tem uma constituição, que é a palavra de Deus, que torna ele um reino legal. O reino de Deus não é material. O reino de Deus é uma esfera de relação entre Deus e os homens e entre os homens mesmos. Aonde eu quero chegar com tudo isso que eu estou dizendo?
O fluir do reino de Deus, ele está totalmente ligado à obediência minha, tua, de todos os homens, à constituição do reino, que é a palavra de Deus. Veja, o reino de Deus é a manifestação do governo de Deus, da autoridade que Deus tem. Vou te dar um exemplo. Existem enfermidades. Não se vieram do diabo, de um problema genético, de um descuido com a saúde. Não quero entrar nessa questão agora. Mas uma enfermidade sobre uma vida. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está acima da enfermidade. E eu posso trazer o reino de Deus e expulsar essa enfermidade, ou curar essa enfermidade. Expulsar se for demônios e curar se não for demônios. Preste atenção. Como eu manifesto o reino de Deus? Me sujeitando a toda a vontade de Deus, a tudo que está escrito na palavra. Quando eu faço isso, o reino de Deus se manifesta. E aqui quero ir para uma conclusão. Quero fazer 2 momentos ainda. O primeiro, guarda algo. Para o reino de Deus se manifestar na tua vida, você precisa receber. Como você vai receber o reino? Primeiro, renda a sua vontade a Deus. Segundo, enxergue o reino. Lendo a Bíblia, perceba que apesar dele ser espiritual, ele é real. E entre nele. Enxergue e depois entre. Terceiro, creia, acredite, tenha fé no reino. Quarto, proclame o reino. Anuncie o reino sobre a tua vida. Jesus falava muito, o reino de Deus está chegado, o reino de Deus está entre nós. Proclame o reino. Último, estenda o reino. O que significa isso? Tenha atitudes de fé sobre a palavra e Deus vai abençoar a tua vida. Quero concluir aqui assim. Talvez você ainda não tenha tido uma experiência com Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus é o autor da vida. Jesus, ele é Deus, se fez homem, para como homem poder vencer o pecado, vencer o diabo e nos levar de volta para Deus. E eu tenho certeza que se você buscar conhecer Jesus, ele vai falar com você aonde você estiver. E por isso eu quero orar com você e te convidar a repetir essa oração. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra de reino e que cada pessoa que está nos ouvindo possa, nesse dia, ter Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que eles possam reconhecer que existe um só Deus e Jesus é aquele que nos leva a Deus. Que a manifestação do reino produza curas e milagres, que cada vida seja abençoada e que teu nome seja honrado e exaltado. Eu abençoo você. Você é muito precioso. Que o melhor de Deus esteja na tua vida. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Eu vou repetir. 2 Crônicas 15:3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por quê? Olha o que está escrito. Não tinha sacerdote que ensinasse a lei. Quando não há lei, não há presença de Deus. Eu não quero dizer aqui que nós estamos presos na lei, mas o que eu quero dizer é que existem valores, princípios do reino que